O UFC vive um momento de grande movimentação nas categorias leve e meio médio. Islam Makhachev, campeão dos leves e número 1 peso por peso, busca o segundo cinturão contra Jack Della Maddalena nos meio médios. Essa decisão, no entanto, causa polêmica e afeta o futuro de outros grandes nomes, como Justin Gaethje, Rafael Fiziev e Ilia Topuria, gerando discussões acaloradas sobre quem merece lutar pelo ouro. Islam Makhachev, atual campeão peso leve do UFC, está mirando um feito raro na história da organização: se tornar um campeão de duas divisões simultaneamente. Para isso, ele deve desafiar o campeão peso meio-médio Jack Della Maddalena em uma data ainda a ser definida. Ser bicampeão no UFC é uma conquista para poucos. Nomes como Daniel Cormier e Amanda Nunes estão nesse seleto grupo. No entanto, apenas Amanda Nunes conseguiu transitar entre as categorias, defendendo ambos os cinturões. Cormier, por outro lado, conquistou o título peso pesado enquanto ainda era campeão meio pesado, mas não defendeu mais o cinturão dos 93 quilos após subir. O detalhe que gera debate é que, aparentemente, Makhachev não tem interesse em abrir mão do cinturão dos leves antes de lutar contra Della Maddalena. Isso incomoda figuras proeminentes como Chael Sonnen, que acredita que Makhachev deveria se dedicar exclusivamente à categoria meio-médio, 77 quilos. Em seu canal no YouTube, Sonnen expressou sua preocupação. Islam continua a defender a ideia de que nunca quis ser despojado dos 70 quilos. Ele queria poder fazer as duas coisas. Que se quisesse 77 quilos, não abriria a mão dos 70 quilos. Ele iria se defender. A ideia dele era ir e voltar. Só vimos isso acontecer uma vez, foi com Amanda Nunes. Aquele cenário era muito diferente. Sonnen continua, explicando sua perspectiva sobre a postura de Makhachev e o risco envolvido. Mas eu só compartilho com vocês que o Islam ainda se apega a isso. Ele continua insistindo nessa narrativa. Eu sou o cara, nunca perdi, essa é a minha categoria, esse é o meu cinturão. Não tenho problema com o Ilia. O Ilia precisa fazer uma coisa bem na categoria dos leves e aí eu enfrento, e pode ser qualquer coisa. A história de Islam nunca mudou, mas a situação dele mudou, e eu quero que ele aceite isso, porque Jack é um lutador duro. Jack é um lutador muito duro, e se você superar Jack, só fica mais difícil. E se Islam tem essa ideia de posso voltar 70 quilos, estou seguro em 70 quilos, eu era dominante nos leves. Se ele não deixar o corpo crescer, se ele não aproveitar os frutos do seu trabalho, aproveitar o fato de poder consumir mais calorias enquanto treina, se ele não aproveitar isso porque está vivendo o estilo de vida e mantendo o foco em estar a uma distância considerável para voltar aos 70 quilos, ele vai se colocar inadvertidamente na mesma situação em que Volkanovski estava. Sonnen cita Alexander Volkanovski como exemplo. Volkanovski, campeão peso-pena, manteve seu título ao subir para desafiar Makhachev pelo cinturão dos leves. Após 2 derrotas para Islam, Volkanovski voltou para defender o cinturão dos penas e foi nocauteado por Ilia Topuria, sugerindo que a tentativa de competir em 2 categorias de elite pode ter cobrado seu preço. Apesar de ser o lutador número 1 peso por peso do mundo, Makhachev, como adverte Sonnen, está em um esporte onde pequenos detalhes fazem a diferença. E quando você está jogando um jogo de polegadas, isso só faz uma pequena diferença, mas é o jogo que estamos jogando. Estamos jogando um jogo tão equilibrado, então é só um pensamento meu, mas também é um pouco da minha preocupação. Para Sonnen, o sucesso de Makhachev nos meio-médios depende de um compromisso mental total. Tudo o que precisa acontecer mentalmente é que o Islam precisa se desapegar, só isso. Para encontrar um novo relacionamento, para ter sucesso nesse relacionamento, tudo o que você precisa fazer com o seu passado, você só precisa deixar para trás. E agora você está disponível. Agora você está disponível para encontrar esse outro ótimo relacionamento. E eu acho que o Islam pode conseguir isso com 77 quilos, mas ele precisa se comprometer. Precisa se comprometer mentalmente à tarefa completamente, e esse trabalho é com 77 quilos. Enquanto Makhachev mira a glória dupla, a divisão peso leve que ele pretende manter sob seu domínio está em polvorosa. Com a subida de Makhachev, o cinturão dos leves ficou vago, e a disputa pelo ouro agora acontecerá entre Ilia Topuria e Charles Oliveira no UFC 317. Essa situação gerou grande frustração em Justin Gaethje. O Highlight não está feliz em ver outros lutadores disputarem o título que ele sente que deveria estar em jogo para ele.
Gate fez um favor ao UFC ao aceitar uma revanche de última hora contra Rafael Fiziev no UFC 313, após a lesão de Dan Hooker, e sente que isso não foi recompensado com uma chance pelo título. Rafael Fiziev, que enfrenta Ignacio Bahamondes neste sábado no UFC Baku, concorda com Gate. Fiziev retornou de um longo período afastado para a revanche contra Gate, perdendo por decisão em uma luta competitiva. Apesar da derrota, ele valoriza a experiência. Em conversa com o MMA Fighting, Fiziev comentou sobre a luta no UFC 313. Bom, é a minha primeira vez no UFC com um aviso prévio tão curto, e foi um grande risco. Antes desta luta, tipo quando eu conseguisse essa luta, quando eu aceitasse essa luta, quando eu desse meu nome, eu sabia que sempre há um grande risco neste ramo quando você vai lutar com um aviso tão curto. Fiziev acredita que a experiência contra Gate, mesmo na derrota, foi valiosa. Acho que só ganhei mais experiência, uma luta importante a mais com uma lenda como Justin. É só mais experiência do Justin, como com esta luta com Bahamondes que eu tenho agora. Acho que tenho mais experiência com a luta com o Justin em Las Vegas. Então, esta é uma grande experiência, uma grande arena. Eu só ganhei mais experiência. Sobre a frustração de Gate, Fiziev é enfático. Concordo que ele merece a disputa pelo título, com certeza. Ele merece essa chance. Não porque acabou de me vencer, é claro. Mas se não for ele, quem merece a próxima disputa pelo título? Ele se manteve no topo por muito tempo. Por muito tempo. Ele ficou entre os 3 primeiros. Ele acabou de perder para o Max. Fiziev espera que Gate tenha sua chance e vença o futuro campeão, Topuria ou Oliveira. Paralelamente, Ilia Topuria, que deixou seu cinturão dos penas vago para subir de peso e desafiar Makhachev, agora enfrenta Charles do Bronx pelo título dos leves. Topuria, no entanto, já pensa no futuro. Ele afirma que se tanto ele, nos leves, quanto Makhachev, nos meio-médios, se tornarem campeões de 2 divisões, ele fará de tudo para que a luta entre eles aconteça. Durante uma coletiva de imprensa, Topuria declarou: "Se Islam se tornar campeão mundial dos meio-médios, com certeza vou lutar por essa chance também." Topuria reconhece que seu objetivo inicial era Makhachev, mas agora o foco é o brasileiro. Para ser sincero, eu queria enfrentá-lo porque ele era o cara que dominava todo mundo naquela categoria. Mas, no fim das contas, não posso controlar o que eles fazem. A única coisa que posso controlar é o que eu faço. Então eu queria subir de divisão, queria lutar por um título, e é isso que estou fazendo. Ele decidiu subir de divisão também, então não posso fazer mais nada. E ir lutar com quem quiser lutar comigo. Ele deixa aberta a possibilidade de um futuro encontro com Makhachev, em qualquer peso. Vamos ver como ele se sai na categoria meio-médio. Se ele ganhar o título e eu ganhar o título na categoria leve, talvez eu suba ou ele desça para a categoria leve e teremos a luta que todos querem ver. Charles Oliveira, por sua vez, busca recuperar o cinturão que já foi seu. Ele se tornou campeão em 2021, defendeu o título com sucesso, mas o perdeu na balança antes de enfrentar Gate. Sua última disputa pelo ouro foi a derrota para Makhachev em 2022. Agora, após uma vitória dominante sobre Michael Chandler, ele tem a chance de se tornar campeão dos leves novamente. O cenário é complexo. Makhachev busca história em uma nova divisão, enquanto tenta manter seu domínio na antiga. Isso cria uma oportunidade para Topuria ou Charles do Bronx se tornarem campeões dos leves e gera frustração em Gate, que se sente preterido. Tudo isso com a expectativa de possíveis superlutas no futuro, caso os planos de Makhachev e Topuria se concretizem. Deixe seu comentário sobre quem você acha que merece a próxima chance pelo título dos leves. Inscreva-se no canal para não perder as próximas notícias e análises do UFC. Dê um like se gostou do nosso conteúdo.